Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Você tem dificuldade de acolher elogios? Não só tem dificuldade, como também não consegue fazer. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que será que muitas pessoas racionalmente acolhem o elogio, mas emocionalmente isso não consegue ser processado dentro da pessoa? Por que algumas pessoas não reverberam uma coisa positiva na alma quando elas são elogiadas, né? Isso pode acontecer usualmente com a sua própria vida. Então existem várias variantes que fazem com que as pessoas não aceitem verdadeiramente um elogio. A primeira variante que nós poderíamos falar tem relação com a baixa autoestima, que é o que acontece com 90% da população. Essa baixa autoestima, ela pode ser promovida através de uma série de fatores, mas um dos fatores mais fortes que geram o fato da pessoa não acolher tranquilamente o elogio pode ter sido por conta da herança familiar. Ou seja, ela foi uma criança que nunca foi elogiada, muito pelo contrário, ela foi muito cobrada. Né? Acontece muitos casos de alguns pais com muito medo de perder as rédeas da criação, deixam de elogiar para não mimar demais os filhos e aí só começam a cobrar. Então, tirou uma nota boa, não fez mais do que a obrigação e o elogio acaba se perdendo. Então, essa criança vai se tornar um adolescente que não recebeu o elogio. E por conta disso, toda vez que acontece na sua vida social, na sua vida adulta, esse adulto, então, que for essa criança, começa a entender que os elogios não são tão verdadeiros ou que eles não são validados. Então, ele não consegue validar um elogio simplesmente porque ele não recebeu. E nós não estamos aqui condenando, né, a criação familiar, mas o que nós podemos dizer, mesmo porque mágoa não modifica uma realidade que nós vivemos, mas isso pode acontecer, né? Por que crianças por que adultos muitas vezes não conseguem pedir perdão? Porque os pais não pediam, porque ninguém ensinou. Então, esse orgulho ficou dentro daquele ser. Né? Ele não tem a capacidade de pedir perdão e perpassar o orgulho. Então, tem muitas coisas que precisam ser ensinadas na vida. Então, voltando, um dos fatores que faz a gente não conseguir acolher literalmente um elogio tem a ver com a baixa autoestima. Então as pessoas vão me elogiar e eu vou falar, não sei não se é isso. Nossa, ninguém nunca percebeu. Como que essa pessoa percebeu? E a gente começa até a achar que há um interesse nesse elogio. E a gente não valida como algo real. Mesmo porque a gente sabe quando alguém está nos bajulando e a gente sabe quando não, essa pessoa não teria nada para nos bajular. Por que eu tô pensando assim, né? Então a baixa autoestima é um dos pontos que tem a ver com herança familiar. O segundo ponto é chamado de dissonância cognitiva, que é quando o que as pessoas falam não tem a ver com aquilo que eu enxergo em mim. Então, eu faço alguma coisa, as pessoas, nossa, que dedicação, como você é meiga, como você é delicada, e você, peraí, eu não me enxergo assim, eu não sou isso aí. Ou, como você é organizado, organizada? Então, muitas vezes, essa dissonância cognitiva também atrapalha para que eu acolha o elogio. Por quê? A forma como as pessoas me enxergam bate de frente com a forma como eu me vejo. E aí, como eu dou um valor pequeno para mim, eu começo a duvidar de tudo que está sendo dito. E isso é muito crucial, isso acontece demais. Uma outra coisa também que atrapalha a gente de receber o elogio é chamada síndrome do impostor. Por quê? Vamos imaginar que tem algum setor da sua vida que você nunca foi elogiado, né? Vamos imaginar que seja o seu compromisso. Nossa, como você é comprometido, que graça, como você é responsável, como você é protagonista, como você é proativo. E aí você lembra que você nunca foi elogiado nesse sentido. Quando criança, você era o que atrapalhava tudo, você era o que quebrava tudo, você era aquele que demorava para fazer tudo, você era o último da sala. E aí você começa a não validar aquele elogio, porque você fala: "Não, não é verdade. Eu que quebrava tudo, eu que era o último". E aí você começa a achar que aquilo não é verdadeiro. Então é chamada síndrome do impostor, que é a nossa incapacidade de achar que nós amadurecemos e adotamos outros hábitos e comportamentos que
fizeram com que as pessoas me enxerguem de uma outra maneira, porque eu sou outra pessoa, porque hoje a minha vida é conduzida de uma outra forma. Então é a síndrome do impostor. E para terminar, o que dificulta muito também o nosso acolhimento ao elogio são as comparações excessivas que são feitas nas redes sociais, né? Então, por mais que a gente pense assim, ai, eu tô tão feliz, eu tô bem, nossa, no meu trabalho, mas aquela pessoa, nossa, eu tô feliz com o meu corpo, olha, eu emagreci, deu tudo certo, tudo que eu almejava, mas aquela pessoa. Então, essas comparações excessivas fazem a gente acreditar que as pessoas sempre estão acima da gente. E aí, quando elogio, a gente até, legal, a gente fica, mas aquela pessoa. Então, vocês perceberam? Vamos retomar. Quais são os motivos que impedem, quais são as causas que fazem a gente não acolher literalmente o elogio como deveríamos? Então, a baixa autoestima, a dissonância cognitiva, que é quando o que falam não é o que eu enxergo de mim mesma, então bate de frente, né, dá choque aqui. Aí a gente falou sobre as comparações excessivas e a síndrome do impostor. O que eu gostaria de te passar é que o elogio é muito importante. Mesmo porque é através do elogio que nós construímos momentos relacionados à alegria. Então nós temos que saber acolher o elogio, né? Normalmente, quando a gente acha que todo mundo que elogia está errado, será que está mesmo? Né? Será que todas essas pessoas estão erradas? Ou será que somos nós, a forma como nós acolhemos, a forma como nós enxergamos? Então começa a se autoavaliar. Faça um diagnóstico de si, isso é uma disciplina, essa autorreflexão. E comece a perceber se você nega o elogio, você pode até acolher, mas no fundo, emocionalmente, você conseguiu validar esse elogio? Sabe por quê? Porque isso é importantíssimo, porque isso tem a ver com o aprimoramento da nossa autoestima. Então pense um pouquinho sobre isso e se você não consegue literalmente acolher o elogio por conta de todos esses fatores, comece a trabalhar você, porque o problema não está no outro, está aí, dentro de você. Um grande beijo e um ótimo dia!